Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Vamos falar agora sobre tecnologia no transporte. A Etufor disponibiliza hoje em Fortaleza de 4 equipamentos com tecnologia avançada, que são, no caso, a central de monitoramento da frota de ônibus, painéis de previsão, o aplicativo Meu Ônibus e também o Top Bus. Pegar ônibus em uma parada ficou mais fácil por conta do aplicativo Meu Ônibus. Com ele, é possível acompanhar em tempo real a localização do transporte público e se programar com o tempo de espera. O aplicativo tem mais de 75 mil utilizações por dia. Todas as informações da frota que ficam à mão do passageiro saem deste local. A central de monitoramento da Etufor acompanha 24 horas por dia as 342 linhas disponíveis na capital. Além desse acompanhamento rota a rota, por aqui eles também fazem o monitoramento das câmeras que estão nos terminais e nas estações de ônibus. O desempenho operacional da frota de ônibus é o foco da central. Todos os terminais têm câmeras, assim como os corredores da Guanambi, certo? Também tem câmera, então aqui acompanha tudo o que acontece em relação a essa situação. Se houver algum assalto, como é que está a situação de demanda no terminal, qualquer incidente que aconteça no terminal é filmado, é gravado e isso depois serve até para análise. Essa questão do tempo de viagem da linha ela é importante porque aqui a gente consegue dimensionar o tempo necessário para fazer a viagem. Acompanhamento também da linha via GPS, onde o ônibus se encontra, se fez desvio de rota. E um ponto bem importante para o terminal é o seguinte, algumas vezes tem atraso de linhas. Esse atraso ele gera o quê? Ele gera filas excessivas nos terminais. E o monitoramento ele avisa para o terminal que o ônibus está perto ou longe do terminal. Mais um avanço tecnológico que ajuda os passageiros são os painéis de previsão que estão distribuídos nas estações e terminais. Neles, o passageiro pode prever e programar o seu tempo de espera. Todas as informações do aplicativo Meu Ônibus e também dos painéis de previsão que existem nos terminais saem daqui também. Então, todos os quadros de horário são registrados no sistema, aqui também, e aqui também realmente acompanha se realmente está acontecendo algum problema. Então, qualquer incidente que haja em relação a atrasos, a situação toda aqui sabe o que está acontecendo e já providencia, toma ações, toma atitudes para corrigir aquela situação. As câmeras instaladas no interior dos coletivos, nos terminais e estações, são avanços tecnológicos que garantem mais conforto aos passageiros. E para falar mais sobre esses avanços tecnológicos no setor de transportes aqui em Fortaleza, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Felipe Arcanjo, que é coordenador de monitoramento da Etufor. Ô Felipe, primeiramente, gostaria de falar sobre o aplicativo Meu Ônibus, né? É um aplicativo que realmente chegou para ficar aqui entre o fortalezense. É hoje, inclusive, um dos aplicativos mais acessados pelo fortalezense. Ele realmente dá muito resultado, né? Isso. É um aplicativo que consegue prever a chegada do ônibus no ponto de parada. O usuário consegue ter essa previsão, consegue visualizar a chegada do ônibus antes de chegar na parada. E é fácil de baixar? Como é que o usuário do transporte coletivo pode fazer para realmente acessar esse aplicativo? Sim, ele está disponível nas plataformas Android e iOS. Basta o usuário ligar o GPS, verificar a parada que ele está querendo a previsão e visualizar a linha e o ônibus vai dar a previsão da chegada lá. A gente está vendo aqui no nosso telão exatamente o acesso, a primeira tela de acesso. Ele é fácil de baixar, né? Sim, muito fácil. Já foram feitos mais de 500 mil downloads na plataforma Android. Hoje já é bem, vamos dizer assim, é o aplicativo com maior número de acessos. Mas o fortalezense, há uma quantidade realmente bem maior de pessoas que utilizam o transporte coletivo. Ele já é bem conhecido, as pessoas já têm o conhecimento da existência dele? Sim, isso aí já, como eu falei, já foi feito mais de 500 mil downloads na plataforma Android e na iOS. E acessos diários, nós temos mais de 75 mil acessos ao sistema, à plataforma. Como é que é o funcionamento dele? A pessoa, a partir do momento que acessa o aplicativo, ele está acostumado a ir para a parada de ônibus, para pegar determinada linha. Como é que ele funciona? Quais são as informações que são repassadas? Pronto, o usuário, tanto na própria parada, pode acessar o aplicativo, visualizando o ponto de parada, ou antes de chegar na parada. É uma característica que pode ser feito antes. Antes de você ir na parada, você tem a previsão. O ônibus vai passar daqui a 5, 10 minutos, 3 minutos.
ele pode fazer essa consulta antes de estar no ponto de parada. E isso vale para quem está numa parada de ônibus ou até nos próprios terminais, né? Sim, sim. Pode ser feito na própria parada ou no terminal. No terminal nós temos a tecnologia que são os painéis de previsão, que dá a mesma informação, a saída do ônibus do ponto. Como é que a Etufor faz para ter esse controle? Porque é necessário também saber como é que está a questão do deslocamento do ônibus, do coletivo na cidade, está relacionada ao funcionamento da central de monitoramento, né? Sim, todos os ônibus têm a tecnologia GPS e através dela, georreferenciado, dá a previsão de chegada no ponto de parada. Nós temos uma central na Etufor e controlamos todas as linhas. Felipe, esse sistema está funcionando desde quando aqui em Fortaleza? Desde 2014. 2014. É um tipo de tecnologia que já é utilizada também em outras capitais? Como foi que nós começamos a utilizar aqui na capital cearense? Já foi de experiências bem-sucedidas em outras localidades? Nós fomos as pioneiras aqui com essa tecnologia. E a partir daqui foi disseminada em outras cidades aqui do estado e outras capitais do país. Ok, eu vou pedir um intervalo comercial rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Notícias de Fortaleza, conversando aí sobre novas tecnologias de transporte que vêm sendo utilizadas aqui na capital cearense pela Etufor. Eu volto já já. Voltamos com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, inaugurado em 2016, o Centro de Monitoramento Integrado da Etufor acompanha 24 horas o cumprimento de viagens da frota de ônibus aqui na capital, seja verificando os horários da operação dos veículos e até as demandas de cada linha e também dos terminais, para que seja reforçada a frota. A gente volta a conversar aqui no estúdio com o Felipe Arcanjo, que é coordenador de monitoramento da Etufor. O centro de monitoramento, o Felipe, funciona exatamente lá na sede da Etufor e permite realmente o acompanhamento dos terminais e também de como é que está sendo o cumprimento desses horários por parte das linhas de ônibus, né? Isso. Anteriormente, em 2016, existia esse acompanhamento, mas não era centralizado. Em 2016 foi feita uma sala na sede da Etufor, funcionando 24 horas, que agrega todas essas tecnologias. Nós temos câmeras que acompanham os 7 terminais de integração, as estações dos corredores expresso e o monitoramento de todos os ônibus, de todos os veículos. As imagens internas dos veículos ficam a cargo do controle do Sindônibus, né? Isso. As imagens dos veículos ficam com o Sindônibus. Já as imagens dos 7 terminais de integrações e das estações dos corredores expressos fica ao vivo, 24 horas, na sede da Etufor e interligado na sede da Secretaria de Segurança Pública também. Agora, a questão da utilização, vamos dizer, do centro integrado, dessas imagens, elas têm um objetivo também relacionado principalmente à questão da segurança? Sim. Parte da segurança e da operação. Segurança nós temos, como eu lhe falei, está interligado à Secretaria de Segurança Pública. E a parte da operação que nós verificamos o tempo de viagem, velocidade média dos ônibus, todos esses controles nós temos, que todos os ônibus têm GPS, são georreferenciados, nós conseguimos ver os tempos de viagem, o tempo que chega cada terminal, tem um tempo de ônibus a ônibus, se tem um intervalo maior, se tem um intervalo menor, a gente consegue readequar esse quadro de horário. E isso ajuda bastante no sentido desse controle, evitar que determinada linha esteja com problemas na oferta do coletivo, o resultado ele é rápido nesse sentido? Sim, como eu lhe falei, nós temos todos esses controles e conseguimos ver o tempo de viagem do ônibus, já tem um tempo de viagem pré-determinado, uma rota, e caso tenha um atraso excessivo, nós repassamos para o planejamento, para a divisão de planejamento, que faz todo o quadro de horário, refazer essa programação, caso esteja com algum problema. Esse tipo de tecnologia deve ter funcionado muito bem agora nesse período relacionado à pandemia, quando houve uma redução, né, da frota aqui em Fortaleza, né?
Isso, nós estávamos adequados à demanda, né? Estávamos fazendo os quadros de horário, as linhas, para não haver sobreposição de linhas e ofertar o maior número de ônibus e espaço para essas linhas sejam atendidas para a população. A partir do momento que vocês percebem qualquer tipo de alteração em termos de cumprimento de horário de determinada linha, como é que é o procedimento a partir lá do centro de monitoramento, lá da Etufor? Nós verificamos sempre um dia anterior, vemos todas as linhas do início da operação até o final. Se está adequado ao quadro, fica ok. Caso tenha algum atraso excessivo ou adiantamento excessivo, nós repassamos para a divisão de planejamento fazer a readequação do quadro. Se vai diminuir o horário do ônibus, se vai ofertar um ônibus a mais na linha. Isso numa ligação, num canal direto com o Sindiônibus, né? Sim, nós somos também aí, somos parceiros aí, o Sindiônibus é parceiro da Etufor, né? Ficamos aí com contato direto com eles para fazer essa readequação. Agora, Felipe, em relação à questão da segurança, como você falou, essas imagens do centro de monitoramento, dos terminais de ônibus, das próprias imagens também dos veículos, eles estão interligados com o centro de operações da CIOPS, né? O Centro de Operações da Secretaria de Segurança Pública. Quando se trata de alguma intervenção relacionada à segurança nos terminais ou dentro dos coletivos, a equipe da Etufor, que no caso fica também lá na CIOPS, é que faz esse acionamento? Nós temos aí 228 câmeras espalhadas nos 7 terminais, integração e nos 2 corredores expressos, né? E caso tenha alguma ocorrência relativa à segurança, nós repassamos lá imediatamente para o nosso operador, que consegue agilizar o envio de uma viatura, o envio de alguma força policial para aquele terminal, para aquela estação que está ocorrendo. Mas essa iniciativa parte do centro de monitoramento na Etufor ou o lá da Secretaria, da CIOPS? Isso, nós somos interligados, né? Caso o nosso operador, como são várias câmeras, está conseguindo ver aquela ocorrência, ele entra em contato direto com o operador lá da Secretaria de Segurança Pública e faz a abertura de um chamado, né? Abertura da ocorrência. No caso dos terminais de ônibus, há equipes também, não só da Etufor, como também da própria Guarda Municipal, que atua nos terminais também para uma intervenção nesse sentido, né? Isso também. Tem a equipe da Guarda dentro dos terminais e entramos em contato com o nosso operador lá na Secretaria de Segurança Pública, direciona se vai ser a PM que vai fazer a ocorrência, que vai solucionar a ocorrência, ou a Guarda Municipal. No caso dos painéis de previsão, você me falava que também funcionam nos terminais, é outro tipo de equipamento relacionado à tecnologia de transporte que tem ajudado bastante o usuário do transporte coletivo, né? Isso. Os painéis de previsão estão instalados nos 7 terminais e nas estações do corredor. Ele tem a tecnologia semelhante ao do meu ônibus. Ele vai dar a previsão de saída daquele veículo, daquela linha. E aí, com isso, o usuário dentro do terminal, dentro de uma estação, ele pode prever a saída daquela linha e ficar na espera. Ok, Felipe, eu vou pedir aqui um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua aqui no Notícias de Fortaleza, falando sobre tecnologia de transporte, exatamente equipamentos e ferramentas que são utilizadas pela Etufor para garantir uma melhor qualidade para o usuário do transporte coletivo aqui da capital. Vou ao intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, outra tecnologia de transporte utilizada aqui na capital é o TopBus+. Trata-se de um transporte sob demanda de um aplicativo. Não é um transporte individual, mas sim um transporte coletivo com capacidade para 13 lugares. Uma ação pioneira implantada na cidade após uma experiência realizada em Curitiba, no Paraná. A área de cobertura foi recentemente ampliada durante a pandemia do coronavírus. Nós voltamos a conversar agora com o Wellington Lopes, que é coordenador técnico do TopBus.
Ô Wellington, uma experiência que bem nova aqui na capital cearense, mas que tem tido uma receptividade muito grande por parte do usuário, né? Como é que funciona o Top Bus Mais? Rogério, o nosso serviço ele é realmente novo. Foi lançado em dezembro do ano passado, né? E desde então ele vem numa crescente muito interessante, né? Os clientes que hoje querem fazer uma opção por um serviço de transporte coletivo, né? De caráter especial, sem rota fixa, ele pode usar o Top Bus Mais. Baixa o aplicativo nas lojas Android ou iOS, né? E consegue fazer o uso dessa ferramenta que é muito simples. Você baixa, escolhe o ponto de embarque, o ponto de desembarque, o veículo vai até próximo a você. E aí faz uma viagem tranquila, segura. Nós temos motoristas capacitados, treinados, veículos novos, né? Então, todos os atributos de conforto que dá uma segurança maior para o cliente, né? Para o nosso cliente que quer fazer o uso da nossa ferramenta. As pessoas estão mais acostumadas aí com a utilização do aplicativo de transporte individual. Esse, no caso, é diferente porque ele é um tipo de transporte coletivo, aí os veículos têm capacidade para até 13 passageiros, mas assim, a eficiência na questão do deslocamento praticamente é a mesma, né? O nosso serviço ele tem a capacidade, né, de 13 lugares. Devido à pandemia, nós reduzimos essa capacidade para 7 lugares disponíveis, mas nós temos uma eficiência muito grande, porque a gente dá contrapartida do cliente de andar até uma esquina próxima, o nosso veículo faz pequenos desvios e consegue, através das faixas exclusivas que a gente tem acesso a elas, fazer viagens mais rápidas, mais eficientes. Inclusive, vamos dizer assim, um deslocamento mais ágil, principalmente Sim. nas horas chamadas de pico na cidade, né? Nas horas, nos momentos de mais dificuldade de tráfego, né, nós conseguimos se sobressair justamente por ter acesso a essas faixas exclusivas, né? Então, o nosso serviço ele consegue operar com maior velocidade e aí consegue fazer com que o tempo de deslocamento sejam menores. Wellington, em relação ao custo, como é que é calculada a corrida? O usuário, ele já tem, naquele sistema de aplicativo, ele já sabe quanto vai pagar antes de realizar aquela corrida? O nosso sistema de preço, ele não é dinâmico, né? Então ele não tem uma variação dependendo da hora do dia ou do dia da semana, né? Como é que funciona? É R$ 3,50 para o primeiro quilômetro e cada quilômetro adicional você paga R$ 1,50 a mais. E se por um acaso você quiser fazer viagens de grupo, você adiciona R$ 1,50 fixo por pessoa a mais. Então, assim, no preço médio por pessoa, você vai sempre estar ganhando em viagens de grupo. E ele já fica sabendo desse valor antes? Quando ele vai solicitar, Rogério, no momento em que ele coloca o local de embarque e projeta o local de desembarque, ele consegue ter acesso ao preço já logo de cara dentro do aplicativo. Ele consegue verificar qual o preço que vai ser cobrado. A gente está vendo aqui no telão em relação à área de cobertura, porque como se trata aí de um projeto novo, né, uma tecnologia nova aqui na capital, não abrange ainda toda a Fortaleza, né, todos os territórios. A área de cobertura aí, temos aí Centro, né, Parquelândia, Bairro de Fátima, Aldeota, Cocó, Montese, são áreas que há hoje uma demanda boa, né, em relação à utilização do sistema? Isso. No momento da época que estávamos fazendo o estudo de viabilidade técnica, né, desse novo serviço, nós identificamos e pegamos uma experiência, inclusive, com aquela cidade, até dar uma pequena alterada, correçãozinha, com Goiânia, que foi Goiânia a primeira cidade. Goiânia foi a primeira. Foi a primeira, exato. E pegando a experiência de lá, a gente trouxe para cá e a gente fez um estudo e identificamos que essa primeira região que está aí na tela tinha viabilidade técnica e econômica para o serviço. E agora, durante a pandemia, nós expandimos uma área, né, que é essa área do bairro Rodolfo Teófilo, Parquelândia, para abranger toda aquela região dos hospitais, da clínica e tal, para dar um maior atendimento ao público que queira se deslocar para esses hospitais nesse momento de pandemia. Em relação ao horário, como é que é o funcionamento do Top Bus Mais? O nosso serviço, Rogério, ele funciona de 6 da manhã até às 22 horas, de segunda a sábado. Então, o cliente que quiser fazer o uso do nosso serviço, ele pode baixar o aplicativo, se ele seguir a gente nas nossas redes sociais, né, que é @topbusmais, ele consegue, inclusive, ganhar viagens grátis e aí
ele colocando cupom, indicando pessoas, ele consegue ter descontos e fazer a viagem nessa faixa horária que eu estou mencionando. Agora, para que o usuário possa entender, existe a área de cobertura, mas quando ele vai fazer a solicitação do serviço, o veículo ele só se desloca dentro da área de cobertura ou em relação ao ponto de chegada pode ser fora dessa área? Pronto, Jair, muito boa pergunta. O nosso serviço, ele atende exclusivamente dentro da área, né? É um serviço que não tem rota fixa, porém, a gente só atende dentro da área. Então, o ponto de embarque e o ponto de desembarque tem que ser dentro da área. Se, por um acaso, o cliente da gente, ele colocar fora da área o PIN ou o endereço, o próprio aplicativo já muda de cor, fica cinza, dando a entender que ali ele está desativado, ele não tem cobertura. Wellington, como você falou, foi um serviço que começou em Goiânia, né, em Goiás, mas que já está expandido aí para outras capitais brasileiras, né? No momento, esse tipo de serviço opera em Goiânia e aqui em Fortaleza, certo? Existem estudos aí em outras capitais, mas implantado em operação são os dois locais do Brasil. Diante da boa receptividade por parte do usuário, há uma perspectiva aí de ampliação do sistema, inclusive em relação à questão de área de cobertura aqui na capital? Rogério, como é um serviço sob demanda, né? A partir do momento que nós fazemos os estudos e verificamos que existem pessoas que estão fora da área solicitando o nosso serviço, nós estamos sempre avaliando a possibilidade de expandir, né? Sempre levando em consideração a qualidade e a questão do equilíbrio, né, entre serviço e questão econômica, né? Você me falava no início aí da questão dos veículos que são utilizados, são veículos novos. Que tipo de veículos vocês têm utilizado nesse sistema para garantir realmente um conforto maior do usuário? Esse é outro dos nossos grandes diferenciais, né? Nossos veículos são veículos novos, são vans Sprinter, né? Com capacidade para 13 pessoas. Nós dispomos de Wi-Fi, tomadas USB, toda aquela questão de câmeras de segurança, né? Veículos são diariamente higienizados, inclusive ao longo do dia, a cada viagem, os motoristas eles fazem um trabalho de higienização nos locais onde o cliente anterior fez a viagem. Então, assim, é realmente um atributo de bastante conforto e segurança para os nossos clientes. Qual é o perfil do usuário hoje, o Wellington, que tem utilizado esse tipo de serviço aqui na capital cearense? Nós temos, para uma nossa grata surpresa, nós temos uma variedade de faixas etárias, né, de pessoas que usam o nosso serviço. Mas a principal parcela que usa o nosso serviço é aquela parcela do jovem adulto, né, de 20, 25 anos, 30, 35 anos. Essa é a principal parcela que faz o uso do nosso serviço. Mas, assim, existem pessoas de várias idades que usam o nosso serviço pela facilidade que tem dentro do aplicativo. Como foi que ficou a situação do atendimento de vocês agora nesse período da pandemia do coronavírus? Chegou a haver alguma suspensão, vamos dizer, do serviço diante da queda no movimento, inclusive naquele período mais sério do lockdown, né, em que pessoas ficaram mais em casa? No primeiro momento, Rogério, a gente teve que dar uma resinha, né, parar um pouquinho durante uma semana apenas para poder reorganizar a nossa casa. E desde abril, a gente opera todos os dias da semana. Operamos com um horário um pouco mais reduzido e agora há pouco expandimos até às 10 da noite. Então, assim, em nenhum momento a gente deixou de operar, né? Só uma semanazinha que a gente ficou organizando a casa. Mas ao longo de todo o período nós ficamos operando, atendendo os clientes. A gente estava falando aí sobre essa questão do perfil do usuário. O Sindônibus opera, né, na questão do transporte coletivo tradicional e ao utilizar essa modalidade, a passar a operar essa modalidade, esse público, há uma mudança, vamos dizer assim, dessas pessoas que gostam de utilizavam o ônibus e agora estão migrando aí para o Top Bus Mais. Qual é a vantagem, vamos dizer assim, de migrar para esse sistema hoje? Rogério, hoje o nosso sistema, a gente até conversa internamente, que é um cardápio, né? Nós somos mais uma opção. Então, os clientes que fazem uso do transporte regular, eles eventualmente podem vir a usar o nosso serviço Top Bus Mais e é uma espécie de complemento dependendo da situação em que aquele cliente precisa fazer aquela viagem, né? Então a gente acaba trabalhando ali
no sentido de complementar muitas vezes as viagens e ser mais uma opção no cardápio dos nossos fortalezenses. Mas é um custo-benefício interessante, né? Sim, sim, sim. O nosso, como eu havia falado anteriormente, por não trabalharmos com questão de tarifa dinâmica e a gente consegue cada vez mais que agregado no mesmo pedido mais clientes, o nosso preço, individualmente falando, né, torna-se muito convidativo, muito atrativo. Reforça então aí para o fortalezense, para quem ainda não conhece o sistema do Top Bus Mais, como faz aí para baixar esse aplicativo e ter acesso a mais essa tecnologia de transporte aqui em Fortaleza. Ok. Convido a todos para seguir a gente nas redes sociais, @TopBusMais. Lá tem todo o informativo de como você pode usar o nosso serviço, viagens grátis, desconto. Então, assim, siga a gente nas redes sociais, @TopBusMais, baixe nosso aplicativo, convide os amigos e venha experimentar uma opção nova de mobilidade, né, para a cidade. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Wellington, obrigado pela presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol, e que o serviço aí cada vez mais aí cresça e ganhe amplitude de cobertura aqui em Fortaleza, possa beneficiar cada vez mais o fortalezense e também aí turistas que visitam a cidade. Obrigado. O Notícias de Fortaleza de hoje vai ficando por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.